tarde. Primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, nessa casa linda, né, que é o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Esse é o Cariri Sax, é um grupo que já existe há 13 anos. Né? A gente começou o grupo assim que eu cheguei, pouco depois que eu cheguei no Cariri, através de uma iniciativa dos alunos. E o grupo ele já passou por várias formações, quinteto, sexteto, septeto. Está com 2 anos que a gente optou por fazer um quarteto e desenvolver um projeto chamado Músicas do Cariri. Esse projeto ele começou como um projeto de pesquisa e depois, aos poucos, ele foi se transformando num projeto artístico. Né? E o objetivo do projeto é a gente pesquisar o repertório da região do Cariri e adaptá-lo e, a partir disso, compor músicas novas direcionadas para quarteto de saxofones. Nossa primeira questão foi como um grupo de tradição europeia poderia tocar uma música de tradição da região do Cariri. E a pesquisa ela surgiu primeiro, uma pesquisa de campo, para a gente conhecer os elementos estéticos e técnicos daquele repertório, porque é um repertório muito específico. E a partir daí a gente começou a fazer adaptações técnicas, porque se a gente tocasse esse repertório como se tocasse qualquer outro repertório, ia ter um choque de cultura, vamos dizer assim, né? E esse projeto artístico está sendo apoiado pelo Porto Iracema das Artes. Por isso que a gente está aqui em Fortaleza essa semana, para fazer uma série de concertos como resultado desse projeto de pesquisa. Então, todas as músicas que a gente vai tocar aqui são músicas que foram compostas exclusivamente para o grupo. Inclusive, essa música que a gente tocou é a primeira vez que a gente toca. Então, hoje é a estreia dessa música. É a música do compositor Ricardo Monteiro. É nosso professor de composição lá da universidade. E ele retirou o tema do Guerreiro de Nossa Senhora Aparecida do Mestre Cosmo. Então ele pegou o tema, que vocês devem ter ouvido o tema várias vezes, e ele desenvolveu a composição a partir daí. O nome da composição é grande, eu tenho que pescar. A peleja de São Jorge com o Dragão Devorador. Então esse é o repertório do nome da música. No decorrer das outras peças, eu vou apresentando o restante, né, e vou também apresentando os compositores, porque alguns compositores eles não são da região, né, mas de alguma maneira eles tinham alguma ligação com a região. Né? Então essa interatividade com os compositores também se constituiu como uma atividade do projeto, como uma atividade de pesquisa e como uma atividade do trabalho artístico, porque algumas composições a gente teve interação durante a fase de ensaios. Essa, por exemplo, do Ricardo, do professor Ricardo, ele visitou os nossos ensaios, e ali a gente foi fazendo adaptações para que a música continuasse, que ela tivesse a característica da região. Agora a gente vai tocar uma música do compositor Bonifácio Salvador. Ele é do Crato, um grande músico, ele é maestro da banda do Crato. E ele fez essa música para o grupo. O título dela é Terra dos Cariris. Essa música ela traduz o processo de povoamento da região do Cariri. Então vocês vão observar que ela tem várias pequenas peças, parecendo uma suíte, né? E cada peça traduz a cultura ou o processo de povoamento de um determinado povo, porque o Cariri ele é formado por uma diversidade enorme de pessoas, de etnias, de cultura. Então essa música ela tenta traduzir esse processo de povoamento na região. Então, Terra dos Cariris, Bonifácio Salvador.
para o grupo. E, gentilmente, os compositores fizeram as peças para a gente, né? E foi um grande prazer tocar as peças desses compositores. O primeiro compositor que a gente falou foi o professor Ricardo, da primeira música, o professor Ricardo Monteiro. Depois o Bonifácio Salvador, da segunda música. Depois a gente pediu uma peça para o Liduíno Pitombeira, não sei se você já ouviu falar, que é um grande compositor, conhecido internacionalmente. Ele esteve no Cariri para uma atividade, ele viu o grupo, a gente encomendou a peça a ele, daqui a pouco a gente vai tocar a peça dele. E o professor Anderson Pessoa, que deu uma oficina para a gente durante o projeto, e a oficina foi a peça do Anderson, né? E também um egresso do curso de música, que é um grande compositor, terminou a licenciatura em música, que é o Marcos Soares, trombonista, um excelente compositor, e também a gente pediu uma peça para ele. E a peça que vai tocar se chama Encantos, e a ideia dele foi colher trechos de manifestações de reizado, porque o reizado é bem eclético na região, existem vários formatos de reizado. Então ele fez uma espécie de uma suíte, né, com vários trechinhos, e daí constituiu aí uma composição que ele titulou de Encantos. Então agora a gente vai tocar Encantos, do Marcos Soares.
conheceu o grupo, ele fez uma atividade, participou de um evento. E aí, quando ele voltou, ele mandou uma peça pra gente. O nome dela é Impressões Cariris. É uma peça em 3 movimentos. O primeiro é ponteio, o segundo, lamento, e o terceiro, desafio.
Coincidentemente, a gente encomendou uma peça ao Anderson Pessoa, que ele é de Natal, e ele foi dar uma oficina para nós, de quarteto. Era uma oficina pelo projeto. E a oficina, além de ter todas as questões técnicas, a gente também pediu uma peça a ele, para ele trabalhar com a gente na oficina. E aí, quando ele chegou lá com a peça lá no Cariri, coincidentemente era o mesmo título da peça do Liduíno, Impressões Cariri. Né? A diferençazinha é que o Liduíno escreveu Impressões Cariri com K, que se refere ao povo Cariri, e o Anderson escreveu Impressões do Cariri com C, que se refere à região do Cariri. Né? E aí a gente vai tocar a peça do Anderson agora. Então, o Anderson, ele é um compositor de Brasília, ele já está morando em Natal já há uns 15 anos, né? E aí todo o material, ele ficou em dúvida como é que ele ia fazer a peça, como é que ele ia atender as questões da pesquisa. E aí todo o material que a gente recolheu da pesquisa e os achados das questões técnicas, de afinação, de articulação, que é tudo isso tudo em relação à música da região. A gente mandou para ele, né, que ele pediu. E aí através desses achados, né, foi que ele construiu essa peça para a gente. Então, Impressões do Cariri, Anderson Pessoa.
quem fez aí alguma foto, filmagem, marca a gente, é super importante. E agora institucionalmente também é importante, né, para a universidade. A universidade está entrando nessa, né? Então, marca a gente, depois a gente marca a universidade, a UFCA. Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao professor Felipe, né, que viabilizou essa apresentação para a gente. Então, obrigado. Agradecer ao MAL, ao Museu de Arte da UFCA, também pelo espaço, ao UFC, né, por ter acolhido a gente nessa apresentação. Eu queria agradecer a Pró-Reitoria de Cultura da UFCA, da Universidade Federal do Cariri, que ajuda a gente, né, apoia o projeto. Eu queria fazer um agradecimento também muito especial ao Porto Iracema, que está dando uma força enorme, está financiando esse projeto, é um projeto de pesquisa financiado. Eu queria agradecer a um aluno nosso chamado Lucas Flaviano, eu não sei se deu para ver, porque a ideia era a gente colocar aqui, mas porque o Lucas fez esse belíssimo vídeo, né? O vídeo tem uma introdução, a gente não conseguiu passar porque precisava de áudio e, enfim, as questões logísticas não deu certo, mas a gente começou da segunda parte do vídeo para frente. Então o Lucas, ele elaborou essa arte linda, né, que a arte ela pretende interagir com o repertório. Não sei se vocês conhecem o Cariri, mas à medida que foi se formando, não sei se vocês estavam prestando atenção, mas à medida que foi se formando com elementos muito peculiares da região, né? Não sei se todo mundo conhece, mas tem ali o Outro, o Padre Cícero, tem a Chapada, enfim, a ideia é que fosse uma imagem abstrata, assim, que tivesse um pouco de abstracionismo, para ter a ver com o repertório, né? Eu queria convidar vocês e que vocês espalhem os convites para os nossos próximos concertos. A gente vai fazer uma manhã no Sesc, da Laurindo de Queiroz, ao meio-dia, e a gente vai fazer um segundo concerto amanhã no Cine Teatro São Luís, às 7h30. Eu queria apresentar meus colegas, né, essa rapaziada aí maravilhosa que está acompanhando esse projeto, que topou fazer esse projeto, essa empreitada. Então, no barítono, com o Caio Francis. Caio é egresso do curso, está com um pouquinho antes de um ano, né, que você terminou, mês passado. Ana Priscila, do sax tenor. Priscila é estudante do curso. Luiz Felipe, está no sax alto, também é estudante do curso. Então, para terminar, a gente vai apresentar uma peça chamada Suíte Juazeiro. Ela é em 3 movimentos. O primeiro movimento, maneiro pau. O segundo movimento, pesado. O terceiro movimento, cabaçal. Então, o título dos movimentos sugere a inspiração da peça, né? Essa peça é minha primeira peça para quarteto. Então, foi uma peça também que eles ajudaram bastante a fazer, tem um pouco de autoria deles, porque à medida que eu ia fazendo, eu ia levando para o quarteto tocar, e eles iam dando dicas ali, né? Não, vamos fazer assim, tá? Então, a peça também tem um pouco de construção dele. É uma peça idiomática, própria para quarteto, né? Tem muitos elementos do instrumento. E a decisão de fazer essa peça foi porque quando a gente pediu a peça aos compositores, no começo eles estavam demorando um pouquinho para entregar, né? Geralmente os compositores são muito ocupados e tal. Então, para o quarteto não ficar parado, a gente inventou de fazer essa peça, né? E foi uma peça assim, muito especial para a gente, porque a estreia dela, do segundo movimento, na verdade, porque os outros movimentos não estavam prontos, né? Primeiro ficou pronto o segundo movimento, depois o primeiro, o terceiro, depois o primeiro. Então, a estreia do segundo movimento foi feita por um quarteto amigo nosso, né? Um quarteto holandês, né, que já estiveram no Cariri 2 vezes, né, e foi muito orgulho eles terem estreado essa peça, ter feito essa estreia lá no Cariri. Então é uma música que tem bastante elemento da região e tem bastante elemento do instrumento. Então, Suíte Juazeiro em 3 movimentos. Né? E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês.